Prezado estudante, como todo produto agrícola, os frutos são compostos, a grosso modo, de água e matéria seca. Como a água está em maior quantidade, o fruto perde água também com mais facilidade do que os grãos. Durante os períodos quentes e secos do dia, a perda de água é maior, mas, se ainda estiver preso à árvore, recupera a água durante a noite. Quando perde água, haverá, em consequência, diminuição do seu volume. Depois da colheita, o processo de transpiração continua, porém não há como recuperar a água. Esse fenômeno faz com que as condições inadequadas de transporte e de armazenagem afetem seriamente o valor econômico do fruto, especialmente se for vendido com base no peso. Portanto, para compensar alguma perda de peso devido à perda de água, não alterando o peso comercial mínimo exigido por caixa, o produtor deverá colocar maior quantidade de frutos em cada caixa. Como a grande maioria dos produtos perecíveis contém de 75% a 95% de água, a sua umidade relativa dos espaços intercelulares é próxima a 100%. Assim, o vapor d'água tende a escapar dos tecidos dos frutos para o meio ambiente, cuja umidade relativa está, de modo geral, abaixo de 70%. Uma transpiração excessiva pode comprometer seriamente a aparência das frutas, tornando-as enrugadas e com coloração opaca. A perda de água também afeta a firmeza dos frutos e das hortaliças, os quais se apresentam flácidos, moles ou murchos, reduzindo substancialmente seu valor comercial, principalmente para o consumo ao natural. O peso perdido durante o armazenamento dependerá, dentre outros fatores, do tipo, tamanho, composição, estrutura e temperatura do fruto e ainda da temperatura, umidade relativa e velocidade do ar de armazenamento. A tabela mostra a perda aproximada de peso para algumas frutas, em condições recomendadas de armazenamento. Como os frutos com maior temperatura tendem a perder mais água, é regra prática resfriá-los rapidamente, usando alta velocidade de resfriamento, água fria ou gelo e armazená-los com ar a uma velocidade suficiente para manter a temperatura uniforme. Como no caso de outros produtos agrícolas, nem toda perda de peso dos frutos é devida apenas à perda de água, pois a respiração contribui com boa parte. Por exemplo, respirando 5 mg de CO2 por quilo por hora em armazenamento refrigerado, em temperatura entre 1 e 2 graus Celsius, a maçã perderia apenas 0,8% do seu peso inicial em 120 dias. No processo de respiração, a água formada torna-se parte do teor de água das células, podendo ser usada na hidrólise do amido ou de outras substâncias, causando perda de matéria seca. Para retardar a perda de umidade, os produtos perecíveis devem ser rapidamente resfriados até próxima temperatura de armazenagem. Muitos produtos respondem bem ao hidrorresfriamento. Produtos que apresentam grande volume em relação à sua área superficial, tais como o milho verde, maçãs, melões e pêssegos, e que são difíceis de resfriar, podem ser resfriados com mais facilidade com o hidrorresfriamento. Ao contrário do resfriamento a ar, e que veremos no próximo slide, o hidrorresfriamento é rápido, não evapora a umidade do produto durante o processo e é mais econômico. Além de ser mais rápido, o hidrorresfriamento permite uma maior flexibilidade na colheita e na comercialização. Existem diversos projetos de hidrorresfriamento. Os métodos diferem mais em taxa de resfriamento e na eficiência do processo. Usado em conjunto com uma câmara de refrigeração, o resfriamento a ar é eficaz para produtos embalados e é 75% a 90% mais rápido do que o resfriamento em câmaras. Os ventiladores devem ser equipados com um termostato que desliga automaticamente logo que a temperatura desejada do produto é alcançada e o resfriamento não deve prosseguir depois desse ponto. Se o meio refrigerante for o ar frio ou refrigeração a ar, as caixas deverão ser arranjadas de modo que o movimento de ar frio seja homogêneo ao longo de todas as pilhas. Sendo geralmente secas, as caixas de embalagem absorvem a umidade proveniente dos frutos e do ar. Para contornar esse problema e compensar a quantidade de água retirada pelas caixas e superfícies internas do armazém e prevenir perdas excessivas de umidade pelos produtos, deve-se adicionar umidade ao ar circulante na câmara de armazenamento. Na comercialização dos frutos, embalagens protetoras como o plástico
estão sendo usadas para retardar a perda de umidade. Entretanto, à semelhança dos grãos e sementes, na armazenagem de produtos hortifrutícolas com baixo teor de umidade, como amêndoas, frutos secos e cebola, é desejável manter a umidade em torno de 60%. Com essa alternativa, pode-se dificultar ou evitar o crescimento de fungos que, além de causar mudanças nas propriedades físicas e químicas desses produtos, podem produzir toxinas altamente indesejáveis à alimentação humana ou animal. Baixas temperaturas da superfície de resfriamento e embalagens protetoras são necessários para evitar o reumedecimento.